Bem, senhores, meu nome é Paulo Metri, eu sou membro da divisão de petróleo e gás do Clube de Engenharia e em um rodízio de membros dessa divisão fui escalado para ser o mestre de cerimônias, sem cerimônia, dessa palestra. Essa palestra vai ser dada pelo Dr. Pedro Pinho. Atualmente ele é presidente da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras. E o Dr. Pedro Pinho trabalhou 26 anos na Petrobras, trabalhou durante 5 anos no Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, trabalhou enquanto da Petrobras para a ONU, consultor independente durante 16 anos em países da África e Equador. Não vamos passar a palavra diretamente para o nosso convidado, porque eu tenho que fazer umas pequenas observações. Nós temos aqui conosco diretores do Clube de Engenharia que declinaram de darem uma palavra inicial. Eles querem não roubar tempo do nosso palestrante, porque tempo é ouro, principalmente para ouvir o Pedro Pinho. E temos também o nosso chefe da divisão de petróleo e gás, que é o Rubim Dil, que não aceitou de forma nenhuma ser o mestre de cerimônia. E temos também o apoio logístico da Juliana, do Rodrigo. Enfim, nós estamos bem acompanhados e me perdoem as pessoas que eu esqueci de mencionar. Pedro, eu acho que... mais uma coisinha, desculpa, Pedro. Vai chegar proximamente a engenheira Marta Simas, que ela é dos Engenheiros pela Democracia, Escritório de São Paulo. E esse evento também tem o apoio dos engenheiros e engenheiras pela democracia do Escritório de São Paulo. Pedro, a palavra está com você. Sucesso. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado pelas palavras gentis. Muito obrigado ao meu xará, Rubim. Muito obrigado aos diretores, Ricardo Latiger, a assistente competentíssima, Juliana, que conseguiu me colocar aqui dentro da sala, e a todos que estão comparecendo. Veja bem, entre o convite para fazer essa palestra, né, e hoje, poucas 2 semanas, 3 semanas, nem tanto, a situação já piorou tanto que eu vou fazer um introito que não estava previsto na palestra, para dizer como é que nós estamos aceleradamente desmontando nosso Estado Nacional Brasileiro. Agora foi entregue, não para uma empresa de petróleo, veja bem, entregue para uma empresa financeira de Abu Dhabi, né, dos Emirados Árabes, que é uma empresa estatal, a Mubadala Investment Company, que é do príncipe herdeiro, né, de Abu Dhabi. Então, nós estamos entregando a primeira refinaria brasileira, a refinaria Landulfo Alves, em Mataripe, na Bahia, no Recôncavo, para um fundo financeiro árabe, um fundo financeiro estatal árabe, que, evidentemente, não vai produzir derivados de petróleo, porque ele não tem a menor noção a respeito disso. Isso é um desmontar do Estado Nacional Brasileiro, entregando mais um ativo brasileiro para as finanças. E
isso, quem são esses ativos, na verdade, é importante a gente saber. Em 2020, o produto bruto mundial estava estimado em 85 trilhões de dólares estadunidenses. 85 trilhões. Em 2014, 3 anos antes, foi o último dado que eu consegui obter, os ativos financeiros já representavam 4 vezes os ativos reais do produto bruto. Então, a produção mundial, em 2020, já era 1/4 dos papéis que circulavam em bolsas de valores. Já é um escândalo isso. Mas, se você pensar nos derivativos, ou seja, papel sem nenhum lastro, né? Papel que não vale nada. Para cada barril de petróleo, tem 1 milhão de barris em derivativos, né? Os derivativos foram o pretexto da crise de 2008, né? Uma quantidade de hipotecas, né? Enorme quantidade de hipotecas para um único imóvel, né? Então, era pretexto, na verdade, mas era isso que foi dito. Os derivativos só de 14 grandes bancos internacionais em 2014, ou seja, antes ainda daqueles ativos financeiros, já representavam 8 produtos brutos mundiais de 2020. Então, isso é para dar uma ideia do mundo sem sentido em que nós estamos vivendo, um mundo de papéis sem valor, sem lastro, sem nada, um mundo de especulações. E eu, então, gostaria de começar tratando do que um gênio brasileiro, que é Darcy Ribeiro, escreveu no magnífico trabalho dele, O Processo Civilizatório, sobre o histórico das civilizações, das sociedades. E nosso trabalho é exatamente sobre a energia, vida das sociedades. E ele diz que a sociedade em que nós estamos vivendo, esse trabalho do Darcy Ribeiro é de 1968, é a sociedade termonuclear, um passo adiante da sociedade industrial, que é a sociedade industrial mais energia atômica, mais cibernética, digamos assim. Ele chamou de termonuclear. E nós podemos associar a essa evolução da sociedade a energia. Por quê? Esse processo de evolução da sociedade é um processo que evolui com as energias. O começo da energia é a energia do corpo humano, depois vem a energia do uso dos animais, depois do uso da água, né? Até que chega o carvão, chega o petróleo, chega a energia nuclear. Então, todo esse processo vai transformando a sociedade. E podemos, então, verificar que ela é a própria vida da sociedade. Vamos ver o que acontece, então, em primeiro lugar, com o Brasil. Ao longo da década de 2010, nós tivemos, entre 2010 e 2019, um crescimento da energia per capita. Em 2010, ela era 56 gigajoules por habitante, e em 2019 era 58,9. Se eu dou esses números isolados, dá a impressão que havia um pequeno, mas um contínuo crescimento. Não é verdade. Não é verdade porque, em 2014, nós já tínhamos 61,1 gigajoules. Houve, a partir de 14, um vai e vem, que é o processo exatamente de desconstrução nacional que nós estamos enfrentando. Então, essa energia que começou em 56 gigajoules em 2010, ela chega no fim, após ter passado por 61, em 58,9, ou seja, a gente sobe e começa a cair.
Eu acredito que agora, para 2021, na hora que sair a medida, nós vamos estar pior ainda do que estávamos em 2019. E o que significa esse número? Porque um número dado assim no espaço pode não ter um significado muito grande. O que significa esse intervalo, 55, 60 gigajoules por habitante? Nas Américas, é um desastre. Nós estamos abaixo, claro, do Equador, do Canadá, dos Estados Unidos, nós estamos abaixo da Argentina, nós estamos abaixo do Chile, nós estamos abaixo da Venezuela, né, com essa quantidade de energia por habitante. Em termos europeus, nós estamos abaixo de toda a Europa, inclusive dos países da Confederação dos Estados Independentes. Nós temos um padrão de energia de país africano, e nem é o melhor país africano, porque esse nosso padrão é a metade da África do Sul. Então, nós temos que ver por que nós estamos nessa tão dolorosa situação. Se você pegar a produção de energia no Brasil, nesse mesmo período, nessa década 2010, 2019, nós vamos ver que nós produzimos energia crescentemente até 340 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo. Para um produto interno bruto, ou seja, um crescimento na década de 33%, para um produto interno bruto que cresceu 6,25%. Isso é muito importante, porque se nós aumentamos a energia nessa década, o fornecimento de energia em 33%, e o nosso produto cresceu 6,25%, significa que ou teve um desperdício extraordinário, ou o que realmente acontece. Nós tivemos uma exportação líquida de energia. Então, veja, um país que tem uma energia per capita baixa, como nós temos, ser um país exportador de energia significa uma total ausência de soberania. Meu amigo Paulo Beto estava perguntando antes, está aí, um exemplo de soberania é essa. Nós exportamos em vez de usarmos a nossa própria energia. Por que isso está ocorrendo? Isso aqui é importante. Podemos ter várias interpretações. Eu diria que foi o domínio das finanças o maior responsável por isso. No nosso caso brasileiro, e de uma maneira geral, para o mundo inteiro, em especial para o Ocidente. A Revolução Industrial, que foi um movimento importante nesse processo de transformação da sociedade, ela se deu de maneira bastante diferente na Inglaterra e nos Estados Unidos, para ficarmos na área anglo-saxã. Na Inglaterra, a Revolução Industrial se deu sob o controle das finanças, ou seja, a aristocracia inglesa tomou conta da Revolução Industrial para que não surgisse uma nova classe. E, realmente, ela foi abafada. Quem ganhou com a Revolução Industrial foi o capital mercantil fundiário, que era o capital tradicional da aristocracia inglesa. Mas, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, não aconteceu isso. Porque, nessa época, que o início dos Estados Unidos como um país independente, né, da colônia, ser colônia da Inglaterra, ele encontrou uma cabeça importante, que foi Alexander Hamilton, que dialogava com Friedrich List, o alemão, no sentido da nacionalidade. Foi, digamos assim, o que salvou os Estados Unidos foi esse espírito nacionalista que tinha o Alexander Hamilton
que vendia também na sua filosofia Friedrich List, e que teve a continuidade nos Estados Unidos com Henry Carey. Esse processo que acontecia nos Estados Unidos também acontecia no Brasil. Só que aqui isso veio pelas mãos de José Bonifácio de Andrade Silva, que, ao invés de ser o primeiro secretário do Tesouro americano, como foi o caso do Alexander Hamilton, ele foi exilado por Dom Pedro I. Então, os projetos para o Brasil, que seria não vou nem dizer uma transformação, porque eles eram próprios, eles tinham o conteúdo nacional, né, de José Bonifácio, né, eles não vigoraram no Brasil. Eles foram expulsos pela Dom Pedro I, pela Marquesa de Santos, que fazia, às vezes, do capital inglês, que era o predominante naquela época, aqui. Né? E veja que, quando hoje se diz o Estado, quem fez o Estado, quem fez a indústria americana foi o Estado. A ideia do Alexander Hamilton era de usar o Estado para isso. Tanto que vocês, estudando a história dos Estados Unidos, vocês veem que tem os barões ladrões. Né? Por que eram chamados barões ladrões? Porque eles se aproveitavam do que o Estado favorecia. O Estado favorecia de diversas maneiras, quer com recursos financeiros diretos, quer com recursos jurídicos, dando validade a determinadas práticas, que é mesmo com uma ação direta do Estado, em muitos aspectos, né? E com o prestígio político, quer dizer, com o apoio político. Isso é que criou. Né? E como é que nós nos colocamos diante disso? Nós nos colocamos como uma colônia financeira da Inglaterra. Então, na época que havia esse crescimento nos Estados Unidos, e que nós poderíamos ter tido com a ideia de José Bonifácio, a nossa classe dirigente, a nossa elite, né, ela preferiu ser colonizada. E nós entramos no século XX dessa maneira, ao mesmo tempo que aquelas finanças inglesas começam a perder força. E elas começam a perder força porque a colonização começou a ficar cara. As independências das colônias inglesas deram-se muito mais por uma questão de economia do que por uma questão de política. Eu trabalhei em Gana, né, pela ONU durante alguns anos, 2 anos. E pude ver, inclusive, na intelectualidade ganense, essa crítica que eles tinham a respeito de como foram domesticados, digamos assim, como a pedagogia colonial entrou na sociedade ganense, de modo que eles não aproveitaram a independência para fazer um país rico. E lembre que Gana era chamada Costa do Ouro, era um país rico, né? Em ouro, pelo menos, mas era um país rico, é um país rico. Né? Tem energia hidráulica, né? E eles não aproveitaram adequadamente isso. O que acontece, então, com essa queda das finanças que fica mais forte ainda nas 2 grandes guerras do começo do século XX? É que aquela industrialização estadunidense cresce e toma esse poder. Então, quando a gente, às vezes, principalmente nessa geração minha, meus pais, que sofreu mais isso, vê nos Estados Unidos o colonizador, ele foi um colonizador de muito pouco tempo.
Ele foi um colonizador do início do século, digamos assim, da Primeira Guerra Mundial até 1980. As finanças perdem na Primeira Guerra Mundial, digamos assim, e recuperam a partir de 1980, que é hoje quem nos manda de novo, que é hoje quem é o poder do país. Como é que isso acontece? O principal evento que faz essa transformação foram as desregulações ocorridas nos anos 80, quando Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, promovem as desregulações financeiras. Isso, a princípio, era do interesse do que eu chamo das finanças tradicionais, aquela dos Rockefeller, dos Rothschilds, essas famílias ricas, dos Stuart, que até hoje dirigem a Inglaterra, né? Mas essa finança tradicional, querendo mais facilidade para poder derrubar o sistema industrial, e temos que lembrar o seguinte: o sistema industrial não era só o sistema industrial estadunidense, era o sistema industrial também socialista. Isso é muito interessante, porque as finanças não atacaram os Estados Unidos, não atacaram a indústria americana, estadunidense. Elas atacaram a indústria comunista. Elas foram, com o pretexto de atacar o comunismo, elas atacam a industrialização. Porque, quando vem a desregulação, fica muito claro isso. Quem perde com a desregulação, claro, a União Soviética, que se extingue, inclusive por corrupção, mas se extingue também a indústria estadunidense. Hoje em dia, se você pega... Eu até tomei esse dado aqui, vou permitir buscar aqui onde é que eu coloquei, que é aqui, que é da maior empresa americana do século passado, que foi a Exxon, né? Aquela que foi criada por Rockefeller, né? Deixa eu ver aqui onde é que está isso aqui. Em 1870, né, o John Rockefeller cria a Standard Oil Company, né, que vira depois, aqui no Brasil, ela chega com Hermes da Fonseca, e a Esso Brasileira de Petróleo, ela vira Esso, e finalmente ela hoje chama-se ExxonMobil. Era uma empresa da família Rockefeller, ela se reparte por questões de legislação estadunidense, mas hoje de quem é a ExxonMobil? Hoje é de um fundo de investimentos financeiros, chamado Vanguard, The Vanguard Group. Se vocês entrarem na Bolsa de Nova York e procurarem os acionistas da Exxon, vocês vão ver que tem dois grandes acionistas. Os investidores institucionais, que eu denomino gestores de ativos, que têm 24,59%, e os fundos financeiros com 28,75%, ambos do Vanguard. Somando isso, tem 53,34% das ações da ExxonMobil. Então, hoje a ExxonMobil é uma empresa, não é uma empresa petroleira, não é uma empresa da família Rockefeller, hoje ela é uma empresa do Vanguard. E o Vanguard, quem é que entra no Vanguard? Aí é a coisa mais dramática ainda, porque quem participa hoje desse sistema são os capitais marginais. Isso é terrível. Mas, antes de entrar nos capitais marginais, eu vou voltar um pouquinho para o Brasil. O que nós temos aqui desde as desregulações? As desregulações se dão nos anos 80, com as desregulações, como a cereja do bolo, no final dos anos 80, chega-se ao consenso de Washington. Eu pedi a Juliana, se fosse possível, disponibilizar para as pessoas verem
o que é o consenso de Washington. É o decálogo. São as leis de Deus do sistema financeiro, em que o primeiro é a disciplina fiscal. O que é a disciplina fiscal? É o teto de gasto. Então, você vê que isso aí, que foi em 1989, consenso de Washington, ele faz as leis em que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, disciplina fiscal. Apenas os débitos, os créditos financeiros devem ser atingidos pelos orçamentos públicos. O segundo, que seria não tomar seu santo nome em vão, é reordenar os gastos de modo que eles sejam primeiros e os outros sejam consequência do que sobrar deles. O teto de gastos está exatamente aí, a disciplina fiscal e o reordenamento das prioridades. Os dois primeiros mandamentos do consenso de Washington. Isso é que nos estrangula. Isso é um passo fortíssimo para a nossa queda de soberania. Podemos tirar o consenso de Washington, depois vocês vão receber tudo isso, né? O que nós vamos ter, então, com isso? Nós vamos ter que os capitais marginais, volto agora, então, para aquela parte, né? Com os desregulamentos, das desregulações, eles entram firme no sistema financeiro internacional. Para a última década que foi possível verificar os recursos, que foi 1990, 1999, eu consegui verificar 44 trilhões de dólares estadunidenses sem origem, ou seja, que surgiram do nada. O surgir do nada ali significa que eram capitais de drogas, de contrabandos, de prostituições, de corrupções. Esses capitais testaram, nessa década, a aceitação no sistema, porque 4 trilhões para eles não é quase nada. Então, acredito que eles testaram, viram que funcionava bem, viram que eles ganharam dinheiro e passaram, então, a entrar no século XXI com toda a força. Muito do que ocorreu em 2008, 2010 significa uma briga interna deles com os capitais tradicionais pelo domínio do sistema financeiro internacional. Essa guerra ainda não acabou, no meu entender. E eles, hoje, dominam a tal ponto que vocês veem que a Exxon é uma empresa financeira, a refinaria de Mataripe foi vendida para um sistema financeiro, e se vocês pegarem qualquer uma empresa, pega a Pfizer, que está vendendo vacina para a gente, pega qualquer empresa, vocês vão ver que são esses capitais financeiros. Da BlackRock, da Vanguard, da Street State Global Advisor, do Fidelity, do Wellington, todos esses que eu chamo de gestores de ativos, dominam toda a indústria, dominam a indústria do mundo ocidental. Quem está fora disso são a Rússia, claro, né? E a China. E por isso que as duas ainda crescem e ainda conseguem ter a soberania. Os demais perderam a soberania. No caso nosso agora, vamos voltar para o Brasil, que é o que mais interessa a todos nós, na verdade. O que eles fizeram, por exemplo? No governo de Fernando Henrique Cardoso, que, com aspas, fim da inflação, tiraram o nosso overnight, né? Todos nós que trabalhávamos naquela época, deixávamos o dinheiro de um dia para a noite no banco e aquilo rendia algum trocado no overnight. Isso desapareceu porque acabou a inflação, não tinha sentido o overnight. Mas, como isso não era verdade,
O overnight continuou existindo. Veja, senhores, continuou existindo, e eu vou aqui ler os dados corretamente. Continuou existindo graças à resolução número 2675 do Banco Central, de 21 de dezembro de 1999, que criou as operações compromissadas. O que são as operações compromissadas? Era o dinheiro nosso, o seu, o meu, o de todos nós, que fica de um dia para o outro no banco, que era negociado pelo banco com o Banco Central para uma remuneração para ele, banco. Isso eram as operações compromissadas. Então, em cima do nosso dinheiro mesmo, aquilo que a gente deixou do dia para o outro no banco, o banco recebia uns juros sobre aquilo que ainda criava. Importante, ainda criava uma dívida, porque para esse pagamento desses juros era vendido para o banco um título de dívida, sobre o qual seria remunerado. Então, esse título ainda crescia a dívida brasileira. Um escândalo, um verdadeiro escândalo. Quem tem isso muito bem descrito é a Auditoria Cidadã da Dívida, da Maria Lúcia Fattorelli, é uma pessoa fantástica, tem um trabalho imenso a respeito disso. Mas havia um controvertido de entendimento jurídico dessa forma criada pelo Armínio Fraga, que era o presidente do Banco Central nessa época. E aí, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, resolve melhorar a situação, deixar mais tranquilo o sistema financeiro e faz uma PL 3.877, de 2020, onde aquelas operações compromissadas passa a se chamar depósitos voluntários. Isso vira lei 14.185, de 21, e hoje, por essa lei, eles continuam negociando, recebendo toda noite, todo passar do dia para a noite, os nossos dinheiros depositados no banco. Agora, perfeitamente ajustados por uma lei do Congresso. Quanto é que é isso? A Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste examinou isso em 2019. E em 2019... Não, em outubro de 2017, eles contabilizaram 1,287 trilhões de reais em que foram pagos aos bancos pelo nosso dinheiro que ficou de um dia para o outro na conta bancária. Foi o ganho deles em outubro de 2017. Ou seja, praticamente a cada dia, né, a cada noite, né, eles ganharam 41 bilhões e 516 milhões de reais. Se isso não é roubo, se isso não é um assalto, se isso não é o fim de um Estado Nacional, eu já não sei bem o que a gente está fazendo, né? O que estamos procurando fazer. Vamos concluir com uma tabela para ficarmos no nosso título, principalmente, a questão da energia como importante para a sociedade. A tabela, por favor, Juliana, é aquela que tem o título Oferta de Energia. Se você puder colocar para todos, é interessante, porque tem dois aspectos nessa tabela. Oi, Juliana, pode ser? Alô? Bom, enquanto ela procura a tabela, eu vou falando sobre ela. Essa tabela
é do Balanço Energético Brasileiro, facilmente acessível na internet, publicado pelo Ministério das Minas e Energia, e que nós temos para os anos de 2019 e 2020. Claro, nós estamos em 2021. Os valores estão em toneladas equivalentes de petróleo, milhões de toneladas, e nós temos as fontes organizadas de maior importância na nossa oferta de energia. O petróleo cai. Aliás, vamos ver o seguinte: vamos ver a energia fóssil: petróleo, gás natural e carvão mineral. E vamos colocar o urânio, porque também é uma energia que eles não consideram razoável. Você vê que todas elas caíram nesse período, de um ano para outro. O petróleo cai 5,6%, o gás natural cai 5,8%, o carvão mineral, que tem pouca expressão, mas cai 9,1%, e o urânio cai 13,2%. O que é que significa isso? Significa a transferência que nós vimos lá atrás de energia brasileira para exportação. Então, em vez de aumentarmos o consumo de energia no país, nós estamos exportando. E exportando em queda, porque é claro que isso aí é a demanda externa que vai conduzindo. E, exceto por urânio, porque no caso da energia nuclear tem outro aspecto. A prisão do almirante Orton foi esclarecedora a esse respeito, da desestruturação da energia nuclear no Brasil. Está lá o 13,2%. O que cresceu aí? O que cresceu foi o que hoje é dominado pela Shell. A Shell, que também tem seus gestores de ativos fortemente colocados na composição acionária, mas ela continua sendo uma empresa anglo-holandesa. Ela é dona da biomassa. A Cosan, hoje em dia, tem praticamente um monopólio da produção do álcool, né, como energético. Ela também cresceu 4%. Ela também está nas renováveis, né, que o ex-presidente da IPET, Felipe Coutinho, chama com muita propriedade de energias potencialmente renováveis, porque nenhuma delas pode ser produzida sem o auxílio ou do petróleo ou do gás natural, né, de uma energia fóssil. Então, é potencialmente, mas ela também está lá, 7,4%. Elas cresceram. Cresceram porque estão na mão da empresa que pretende ser o monopólio da energia no Brasil, que é a Shell. Até um amigo meu que viu a tabela fez um comentário muito interessante. Ele falou assim: nós vamos ter a segunda expulsão dos holandeses, vamos ter uma nova batalha de Guararapes, porque quem está tomando o monopólio que era de Estado está passando a ser um monopólio privado estrangeiro da Shell. Eu vou parar por aqui para que vocês possam fazer as perguntas, possamos fazer o debate, que é o mais enriquecedor. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Pedro. Vamos à fase de perguntas. A Juliana, eu esqueci de lhe falar, mas você poderia me ajudar anotando as pessoas que levantam a mão para perguntas. A nossa companheira que representa a engenharia pela democracia,
que eu disse errado, aliás, eu falei os engenheiros pela democracia, está presente e nós possivelmente demos o horário um pouco não correto, por isso ela chegou atrasada. Marta, você gostaria de fazer uma intervenção? Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, pela participação. É muito importante a gente estar debatendo o tempo todo tudo que está acontecendo, porque realmente é um desastre atrás do outro e é muito grande. Eu estou aqui representando o movimento Engenharia pela Democracia, é um movimento que começou no começo deste ano, em função da indignação de alguns professores universitários, e o movimento acabou se expandindo pelo Brasil afora. Já temos um site, temos vários eventos sendo programados aí. O site é engedemocracia.com.br. Quem quiser participar está super bem convidado. E temos vários eventos aí para poder realmente divulgar tudo o que está acontecendo, essa tragédia que a gente está vivendo, né? As próximas gerações comprometidas, o povo com um problema de educação muito grande, que não enxerga, não consegue enxergar o que está acontecendo. E enfim, é um movimento, é um trabalho de formiguinha que a gente entende que todos nós estamos fazendo e é super importante. Parabéns também pelo movimento de todos vocês. E é isso. Eu agradeço muito, muito a participação de estar aqui podendo representar o nosso movimento, que é um movimento do país, né? A gente entende que a engenharia ela é crucial nesse desenvolvimento e ela pode dar solução. Engenharia é solução, engenharia é construção. E muitas vezes a gente vê que, inclusive, o próprio governo tenta afastar a engenharia, porque quanto mais ele afasta a engenharia, mais ele pode tentar dominar, né? Então, a gente entende que a engenharia é solução para tudo, né? Se a gente olhar, ela pode ser uma grande aliada em todo esse processo aí de reconstrução que a gente tem agora como missão. Boa noite. Obrigada para todos. Né? Obrigado. Pede a palavra ao doutor Márcio Patusco. Pois não, Patusco. Tem a palavra. Obrigado, Mestre. Pedro, obrigado pela apresentação. Agradecer a você e à EPET, né, para essa palestra esclarecedora, né? E, na verdade, eu sou meio que um intruso aqui na sua palestra, né, porque eu sou da área de telecomunicações, né? E eu digo para o pessoal de energia, né, que cuidado que vocês vão ser o que a telecomunicações foi no passado, né? Então, vocês podem ser o futuro que houve nas telecomunicações em 1998, com a privatização do sistema Telebrás. A partir desse momento, né, a gente teve aqui uma transformação fundamental, principalmente na indústria nacional, né, que perdeu uma hegemonia que vinha tendo de fornecimento aqui no Brasil, né, exatamente no que você mencionou, Pedro. Nós embarcamos na onda da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, né? Com toda a desregulamentação que houve e que permitiu que, tanto na indústria mineral quanto na indústria de telecomunicações, a gente tivesse toda essa desnacionalização que a gente viu a partir daí. Então, isto, na verdade, fez com que o país perdesse muita autonomia, muita soberania, e perdesse em industrialização, que nós tínhamos aqui no Brasil, em 1988, o mercado nacional de telecomunicações era todo mantido por empresas genuinamente nacionais, né? Empresas nacionais. E hoje a gente tem cerca de 70% do mercado era provido por empresas nacionais. Hoje não passa de 5%. Né? Então, isso, na verdade, impactou sobremaneira a pesquisa, o desenvolvimento,
a indústria, e hoje a gente está na mão hoje de operadoras estrangeiras, todas elas, né? TIM, Vivo, Telefônica da Espanha e mais os mexicanos, né? Então, isso aconteceu e pode, na verdade, o que a gente constata que já está acontecendo nas outras áreas também, na de energia também, né? Então, e isto, uma curiosidade que você colocou aí desses fundos que vêm dominando, fundos financeiros, se a gente for verificar que fundos financeiros dominam as grandes empresas hoje do mundo, tipo Microsoft, Google, a gente vai ver esses fundos lá também participando da composição acionária desses fundos. Isto é uma pesquisa feita por um professor da UFRJ, Marcos Dantas, né, que exatamente verificou esta participação desses mesmos fundos mundiais, né, na composição das grandes big techs que hoje dominam, na verdade, todas as grandes empresas, né? As grandes empresas hoje são todas as big techs, né? Então, é só essa consideração que eu gostaria de colocar, né? Para ver se você tem algum comentário em cima de tudo isso que eu determinei como quase que um intruso nessa palestra, né? Mas que foi o que nós observamos num outro segmento que aconteceu e que nós perdemos completamente a soberania sobre os caminhos das telecomunicações nacionais, que hoje é determinado pelas grandes empresas de telecomunicações mundiais. O meu caro Pedro Pinho. Eu gostaria de fazer uma observação, sim. Você vai fazer. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a presença do Dr. Márcio Patusch, que é uma honra para mim tê-lo na minha audiência hoje. Muito obrigado. Isso colocou, como era de esperar, uma questão muito importante. O que significam esses fundos? Eu estava procurando aqui, em algum lugar eu tinha uma relação dos principais, mas não é importante os nomes deles. O importante é uma consequência deles. É claro que a consequência de perda da soberania é uma consequência tremenda, é uma consequência de eventos dos mais degradantes para um país, que a educação está lá. Mas tem para a empresa uma coisa importantíssima, que eu poderia ter até falado quando falei da ExxonMobil. O que faz? Vamos raciocinar. O que faz um fundo desse quando toma conta de uma empresa? Ele vai agir para ter o mais rápido e maior lucro possível para remunerar aqueles ativos financeiros, que são os donos deles. Claro, né? O BlackRock, que é o maior fundo de todos, que a essa altura já está com mais de 10 trilhões de dólares estadunidenses aplicados, bem mais de 10, deve estar com uns 12, talvez, e ele não vai usar o fundo para nada menos do que para ficar remunerando desse valor, né? Como é que ele faz, então? Ele corta despesas que são importantíssimas para uma empresa de engenharia, como o senhor falou, as despesas de pesquisa e desenvolvimento. A Exxon é um exemplo. A Exxon era uma grande empresa de petróleo. Eu estou dando exemplo na área de petróleo porque foi onde eu trabalhei 26 anos, eu me sinto mais à vontade. A Exxon foi uma grande empresa de petróleo, uma empresa onde a gente aprendia, né, nos anos 60, 70, né, uma empresa de tecnologia de petróleo. Hoje em dia, ela não é nem nos Estados Unidos, nem mesmo entre as empresas de petróleo uma grande empresa, porque ela já perdeu tecnologia. Eu vou dar um caso concreto agora. Houve aquele leilão
que foi considerado, os manchetes do jornal, foi o fracasso do leilão, e o fracasso foi atribuído erroneamente a que a área era de proteção ambiental e as empresas não se sentiram seguras a respeito de investir e amanhã terem que pagar indenizações de danos ambientais. Nada disso, isso é besteira. Elas têm dinheiro para mudar a legislação e, no dia seguinte, o derrame de óleo ser considerado excelente para a alimentação dos peixes. Isso aí é fácil para elas fazer essas besteiras. Foi um fracasso porque a Petrobras não entrou. A Petrobras não entrou porque a administração da Petrobras não quer ver a Petrobras investindo. A atual administração da Petrobras está ali para vender os ativos da Petrobras, não para fazer a Petrobras crescer. E a hora que a Petrobras não entrou, deixou de entrar a única empresa que tem tecnologia para exploração e produção de petróleo em águas ultraprofundas, que é a Petrobras. Então, elas iriam entrar como sócios da Petrobras. A Petrobras trabalha e elas ganham o lucro dela. Se a Petrobras não entra, quem é que vai trabalhar? Então, isso é uma prova dos desmontes da engenharia da base da engenharia de pesquisa, a engenharia de desenvolvimento, a engenharia que constrói, que cria. Essas empresas todas que hoje são as donas na área das telecomunicações, na área da energia, na área da farmácia, em qualquer área, essas acabam. Por quê? Elas têm que remunerar um fundo financeiro. Esse que comprou agora, como é que é o nome dele mesmo? Mubadali. Esse que comprou a refinaria lá do Fual, o Mubadali, ele está interessado em fazer algum processo novo de transformação em derivados, melhorar a qualidade de derivados, coisa nenhuma. Ele quer ter lucro para remunerar os acionistas, que, no caso, é o príncipe herdeiro lá do Abu Dhabi. É só isso que ele quer. Ele não quer fazer investimento. E a falta de investimento vai fazendo piorar sensivelmente a própria qualidade do trabalho. Muito obrigado, doutor Márcio, pela pergunta. Meu caro Pedro, eu queria pedir não só aos entrevistadores que façam perguntas de 1 minuto, bem objetivas, mas que você também, Pedro, se pudesse manter dentro de 3 minutos, porque, teoricamente, nós já estamos atingindo a hora. Mas nós podemos estender aqui mais tempo, não tem problema. Quem está com a mão levantada agora é o José de Andrades. Por favor, José, a palavra é sua. Eu vou abrir teu microfone. Você abriu. Por favor. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasado, por confusão de entrar aqui. Eu achei assim, muito importante o Pedro Pinho trazer essas questões também. E eu acho, Pedro, que assim, eu vi a palavra da Marta Simas, né? Quer dizer, com o movimento Engenheiros pela Democracia. Eu acho que a gente também tem que se preparar, porque mesmo que nós estejamos lidando, como Pedro falou, né? A financiarização do mundo, eles controlam, quer dizer, exceto ali os países soberanos, a Rússia e a China, mas em vários outros eu não tenho assim convicção também que controla integralmente lá os países da Europa. Eu dou o exemplo da Alemanha, mas tem um jogo aí político de controle, mas também tem eu imagino, Pedro, que tem um pouco de consciência nacional também nesses países, né? E agora a minha provocação assim é no sentido de que nós precisamos também criar formas novas de nossa organização para a gente fazer frente a esse movimento. Quer dizer, nós não temos poucos empresários brasileiros autônomos, nós temos um país que abriu mão da soberania, que destruiu, né, está destruindo a principal empresa brasileira industrial, que é a Petrobras, industrial, né, na sua cadeia toda, né? Mas assim, a minha questão dos engenheiros é essa, quer dizer,
questão da tecnologia, eu acho que nós temos um desafio, Pedro, a gente pensar como é que a gente pode hoje juntar as pessoas, porque a impressão que eu tenho do mais jovem, Pedro, é que eles também foram contaminados pela essa visão das finanças. Quer dizer, os engenheiros que eu tenho conhecido novos agora, a consciência que talvez eu vivi, vocês, nós aqui, colegas, vivemos, era um desafio na nossa tecnologia. Eu me formei em meados da década de 70 na engenharia química. Então, a petroquímica era espaço para a gente procurar fazer tecnologia, fazer a negociação de 1/3 e tal. Então, a minha provocação é assim, quer dizer, eu acho que nós precisamos também gastar nossa energia e procurar juntar e trabalhar, quer dizer, ouvir, fazer uma forma da gente ficar mais fortes para essa guerra que não é só expulsar os holandeses, não, é um negócio mais complicado, né? Então, essa é a minha provocação. Obrigado, Zé Andrade. Olha, eu vou tentar responder dentro do prazo que o Paulo me deu, mas tem um aspecto que é muito importante no que você falou, que eu denomino a pedagogia colonial, que é fazer a cabeça. E hoje, esses jovens engenheiros, que também são jovens que estão entrando na Petrobras, eles estão com a cabeça feita. E é muito difícil. É um trabalho que me permitam, eu não tenho a verdade, mas eu penso que é principalmente um trabalho político e um trabalho de comunicação. Então, eventos como esse que o Clube de Engenharia está promovendo agora, nós deveremos fazer como havia um ditado de criar Vietnãs para destruir os Estados Unidos. Vamos criar 1, 10 mil, 20 mil Vietnãs e nós destruiremos os Estados Unidos. Nós temos que criar 1, 10, 20 mil fatos como esse que nós estamos fazendo agora, para que possamos levar a todo mundo essa mensagem e fazer uma transformação política. Porque a transformação da engenharia, a transformação da economia, qualquer transformação na sociedade começa pela transformação política, pela consciência da sociedade de seus encargos, de seus deveres, de suas obrigações e de seus direitos, da luta por tudo isso. Então, fundamentalmente, é uma ação política que nós temos que desenvolver, e essa ação política começa com uma ação da comunicação, de explicarmos que mundo é esse que nós estamos vivendo. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Lattiger, você vai me perdoar, mas eu procurei muito aqui onde é que estava essa mãozinha para levantar para mim mesmo, para eu poder fazer uma intervenção. Claro, eu não preciso. Vai lá. Mas você será atendido também. Pedro, eu queria fazer uma observação, me empolguei aqui com o que o José Andrade falou e com a tua resposta. É o seguinte, Pedro, como é que você pode ter soberania num país em que a classe política eu falando em grandes números, né, é da pior espécie? Nós temos políticos, aqueles 300, né, célebres 300, que estão possivelmente em partidos pequenos e estão no Congresso para poder fazer negócios. Como é que nós podemos ter soberania com militares que, no fundo, estão querendo cargos políticos, estão querendo arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro? Não que dinheiro não seja bom e não seja honesto ganhar dinheiro, mas esquecem a pátria. Então, falar da pátria. Como é que nós, tendo uma mídia como nós temos, que é dominada pelo capital, e a maioria desse capital estrangeiro, como é que nós podemos nos conscientizar e conscientizar a população das mazelas que essa falta de soberania nos impõe? Então, eu acho que aí eu começo a achar que, de certa forma, o Brizola tinha razão. Você tem que dar muita educação, porque educação permite uma melhor politização do povo
é uma consequência, talvez seja uma consequência da politização que vem, e começa a haver uma mudança total. Como é que você pode, com o eleitor brasileiro, que no fundo é ludibriado pela própria mídia, pelos candidatos que enganam, que dão camisas de time de futebol para receber votos, e como é que a gente pode sair dessa cadeia de inutilidades, né? Obrigado, é só isso. Obrigado, Paulo. Olha, essa é uma pergunta do $1 bilhão, né? Mas eu me arrisco a falar um pouco, por causa do Brizola mesmo. Claro que a educação é fundamental, mas como nós vamos ter uma educação se o que o Brizola deixou, os CIEPs, que era um ápice que o Brasil conseguiu em termos de educação, foi inteiramente desfeito logo no seguinte governo, né, pelo Moreira Franco, e hoje em dia não existe mais. Então, eu penso o seguinte: nós temos que atuar fortemente na área da comunicação, mas nós não temos condição de fazê-lo na comunicação de massa, porque, como você mesmo disse, a comunicação de massa está toda na mão dos interesses estrangeiros, dos interesses antinacionais. Então, nós temos que buscar a comunicação naqueles que têm voz para maior quantidade de pessoas. Como aqui, por exemplo. Muitos dos senhores, como eu já fui também, estou muito velho para isso, mas somos professores, ensinamos, e estamos fazendo conferências, palestras, estamos escrevendo. Então, nós temos que fazer isso o tempo todo, no sentido de denunciar essa situação, para que chegue ao maior número de pessoas, principalmente aqueles que reproduzem isso. Porque quando eu falei pela primeira vez na pedagogia colonial, ficou aquela certa perplexidade. Hoje em dia, eu estou sendo chamado para fazer palestras sobre pedagogia colonial para pessoas de comunicação, porque estão entendendo a importância dessa doutrinação que nós estamos recebendo, que começa quando a gente nasce. A pedagogia colonial começa quando você nasce, com o cheiro, com os sabores, né? Com tudo que você vai receber naquele momento, vai formando na sua cabeça uma ideologia de submissão, uma ideologia de medo, e você acaba não conseguindo superar a doutrinação externa. Então, isso é que nós podemos fazer. Por isso que eu falei ainda há pouco, né, eu acho, respondendo ao José de Andrade, que nós temos que fazer isso, quer dizer, ambientes como esse que nós construímos agora nesse momento, multiplicar por muito, né, por muito, né, para termos toda hora uma palestra dessa, termos uma discussão dessa natureza, ora pelo Clube de Engenharia, ora pela IPET, que nós também fazemos isso, ora pelos engenheiros pela democracia, também temos os geólogos pela democracia. Então, nós temos que... É o que nós podemos fazer até que nós sejamos muito suficientes para começarmos a redirecionar a política. Não ser essa política do toma lá da cá, né? Ser uma política de ideias, uma política de ideologias, de interesses nacionais. É isso. É o que eu posso dizer, mas lamento dizer que é uma resposta muito pequena pela grandeza da pergunta que você me fez. Ricardo Latiger, por favor. Eu só quero parabenizar, agradecer, é uma satisfação grande ouvir o Pedro. De vez em quando ele me permite conversar com ele durante um certo tempo e a gente troca umas ideias. Mas eu acho que, acima de tudo, viu, Paulo, os companheiros, a Marta que está aí, está colocado para nós também essa profissão de fé
de que nós temos que colocar a discussão do capital financeiro hegemonizando as coisas no Brasil, o que eu chamo do roubo de alvará, que é isso que ele conta, no centro do debate político. Né? Que vem as eleições aí, nós temos condições de ter algum nível de influência, e esse nível de influência, aliás, eu acho que vai ser a bola da vez o Brasil. Ali é óbvio que a vida, as circunstâncias acontecem, as contradições acontecem, tudo pode se alterar, inclusive pelo lado mais drástico de guerras e tudo mais. Mas eu acho que a gente conseguir botar a agenda, pelo menos dos setores progressistas, a preocupação do capital financeiro, essa hegemonia, denunciando como estamos denunciando e colocamos como saída, por exemplo, a questão do plebiscito revogatório. Eu sei que é muito difícil isso, até para o Lula, para o Ciro talvez um pouco menos, mas as contradições não são simples. Já não eram nas gestões passadas que nós conseguimos conviver. Né? Então, tem toda essa questão ideológica. Agora, acima de tudo, nós somos um setor de vanguarda, que podemos influenciar, pelo menos na formação de opinião, através das nossas entidades. Parabéns, Pedro, ao Paulo Meta, a todos que estão aqui presentes. Era mais uma minha saudação e a satisfação da gente estar ouvindo você de novo, Pedro. Um abraço. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Juliana, nós temos alguns mais querendo... que eu não estou lendo aqui o chat. Não temos nada. Para mim, deixa eu só confirmar aqui. Não. Então, Pedro, nós queremos muito agradecer a sua presença. Acho que a Regina Caldeira está falando, só que está sem microfone. Regina, não? Desculpe. Ela Então, quer sem falar? mais. Não quer não. Pedro, nós colocamos você para falar uma despedida, mas já estamos agradecendo muito a sua presença. Por favor, tenha a palavra. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando à IPET, né, de participar, e vamos fazer disso um trabalho conjunto da IPET, com o público de engenharia, com mais quem queira se agregar a nós, né, para levarmos essa mensagem, porque é exatamente isso que o Latiger acabou de dizer. Nós temos que aproveitar os espaços que ainda nos dão para vencermos a pedagogia colonial e colocarmos o verdadeiro problema brasileiro, que hoje é as finanças dominando como poder maior, dominando o país. Né? Isso é que nós temos que procurar fazer. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade e esse início de espero, de uma frutosa, né? Frutífera, né? aliança. Muito obrigado. Obrigado a você, Pedro. Obrigado, Pedro. Eu queria dizer um último detalhe, dizer em público mesmo, é que tem um grupo dentro do Instituto de Economia da UFRJ, chamado PEP, Programa de Economia Política Internacional. E tem uns estudiosos lá que estudam exatamente esses grupos financeiros que você fala e a monetização Bem, eu não sou especialista, mas eu acredito que vocês precisavam também se encontrar. Podiam promover esse encontro. Podíamos promover esse encontro. Perfeito. Ótimo. Está muito ótimo, bom. meu caro. Obrigado. Um grande abraço. E a todos, muito obrigado pela presença. E aqui concluímos essa transmissão.